Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, dia 23 de abril, nós estamos recebendo, com muito prazer, o especialista em inclusão digital e e-commerce, professor, empresário, consultor Cláudio Marcellini, e o colega jornalista, como comentarista, Aldo Neto. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: burocracia trava a USP em Santos. Na Folha de São Paulo, promotoria vai processar São Paulo por indigentes com RG. No Estadão, Ministério Público da Itália é favorável à extradição de Pisolato. No Santa Portal, Senado aprova marco civil da internet e texto segue para a sanção presidencial. No site do BocNews, Comissão Nacional da Verdade conclui que JK não foi assassinado. No G1 Santos e região, incêndio atinge casa em Praia Grande, no litoral de São Paulo. E no portal da UOL, Senado aprova marco civil da internet. Projeto segue para a sanção de Dilma. Chico. 8h07 e este é o Jornal em Foque, ao vivo pela Santa Cecília TV. Muito bem, no programa de hoje, nesta edição, nós vamos falar sobre o Marco Civil da Internet, que foi aprovado ontem pelo Senado da República, depois de ter sido aprovado o texto pela Câmara Federal. Agora, o texto segue para a sanção presidencial e é provável que a presidente Dilma exatamente sancione a lei no dia de hoje, durante um evento em São Paulo, NET Mundial, tratando da governança na internet. O projeto foi criticado por setores da oposição no Senado exatamente por ter sido aprovado de forma assodada, rápida, sem a necessária discussão no Senado da República. No entanto, a base aliada foi suficiente para aprovar o projeto e, por essa razão, a presidente Dilma deve sancioná-lo hoje. O projeto é polêmico para muitos, ele trata-se de um avanço, para outros nem tanto. Há tema realmente em controvérsia, caso, por exemplo, da neutralidade na rede, quando as operadoras pretendiam cobrar mais pelo uso da internet, sobretudo pelo uso de determinados conteúdos, e contra isso a Câmara Federal não houve a permissão e, portanto, gerando ainda mais polêmica em toda essa grande discussão. No programa de hoje, nós contamos com um especialista como convidado, o professor Cláudio Marcellini, que vai dirimir todas as dúvidas dos nossos telespectadores sobre a utilização da internet e, principalmente, sobre essa regulamentação com relação aos direitos e também a responsabilidade de cada qual na rede. Mas tudo isso vocês acompanham assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para essa quarta-feira é de sol com aumento de nuvens. Há possibilidade de pancadas de chuva no fim do dia. A temperatura varia entre 19 e 25 graus em Santos. As ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. Estradas. O tráfego segue normal no sistema Anchieta Imigrantes, com ponto de lentidão apenas na chegada a São Paulo pela Anchieta. Está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações, o tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para entrevistar o especialista em inclusão digital, professor Cláudio Marcellini. Voltamos já. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida.
Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal BocNews está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o BocNews ao seu jornaleiro. Jornal BocNews, gostoso de ler e bom de negócios. Dia 24. Missa especial em louvor a Santo Expedito, o santo das causas urgentes. Ao vivo, a partir das 4 da tarde. Direto da Igreja Imaculado Coração de Maria, em Santos. Fé, devoção e os agradecimentos a um dos mais populares santos da Igreja Católica. Missa especial em louvor a Santo Expedito, dia 24. Ao vivo, a partir das 4 da tarde, na Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 23 de abril, e hoje recebendo com muito prazer o especialista em inclusão digital, professor, empresário, consultor Cláudio Marcelini e, como comentarista, o colega jornalista Aldo Neto. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paulo. Começou nesta terça-feira e segue até o dia 9 de maio a campanha de vacinação contra a gripe. Ainda no ano passado, somente crianças com menos de 2 anos poderiam tomar a dose. Dessa vez, o grupo foi ampliado. Os grupos prioritários são idosos acima de 60 anos, grávidas, mulheres que passaram por parto há menos de 45 dias, índios e trabalhadores da área da saúde. E este ano houve uma mudança com relação às crianças. Bebês maiores de 6 meses e crianças até 5 anos também podem ser imunizadas. Para falar sobre esse assunto, eu converso com a Fabiana Lloyd, que é coordenadora de Vigilância e Saúde daqui de Santos. Fabiana, aqui na cidade são mais de 130 mil pessoas que devem ser imunizadas, né? Isso. A meta do nosso município é vacinar pelo menos 80% desse público elegível. E a vacina protege contra quais tipos de gripe? Então, a vacina ela confere imunidade contra 3 tipos virais: influenza A, H1N1, influenza A, H3N2 e influenza B. Como as pessoas podem fazer para se vacinar? É só chegar no posto de saúde? Quais são os documentos necessários? Isso, é só trazer a carteirinha de vacinação ou um documento de identificação, não tem problema se não tiver a carteirinha, que vai receber a carteirinha no mesmo momento que receber a vacina. Algumas pessoas falam que quando elas são vacinadas, elas têm a gripe. Isso é verdade ou é um mito? Não, isso não é verdade. O que acontece é que às vezes as pessoas elas já estão num período gripal, né? E acabam associando que desenvolveram estes sintomas por conta da vacina, né? Então, o ideal é que espere, se você estiver apresentando, né, alguns sintomas de gripe, que você espere e depois venha receber a vacina. E no sábado vai ter o dia D da campanha, não é isso? Isso. No próximo sábado, dia 26, nós estaremos vacinando, né, no município de Santos, em todas as unidades básicas de saúde, né, sendo as policlínicas, as unidades de saúde da família, além de 5 postos extras que nós teremos distribuídos pela cidade. Qual é o horário de vacinação? O horário de vacinação é das 8 às 17 no dia D, e durante a semana fica a critério de cada unidade de saúde. Obrigada, Fabiana. Lembrando que a vacinação segue até o dia 9 de maio em todos os postos de saúde da nossa região. Beatriz Lopes, de... Muito bem, aí está o VT, e é importante que as pessoas realmente se vacinem contra a gripe, não apenas as crianças com menos de 2 anos, mas também os idosos com mais de 60 anos e também pessoas com doenças crônicas devem procurar os postos de vacinação até dia 9 de maio. Então, é importantíssima essa campanha e não podem deixar de tomar a vacina. Mas o nosso tema hoje, professor Cláudio, evidentemente é inclusão digital. E nesse sentido, tivemos a aprovação ontem pelo Senado da República
do Marco Civil da Internet, que a presidente Dilma deve sancionar hoje. Eu gostaria de iniciar essa entrevista lhe perguntando o seguinte: o senhor, como especialista em inclusão digital, essa nova legislação do Marco Civil é um avanço no Brasil? Bom dia e muito obrigado pela presença, professor. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, sem dúvida nenhuma, tudo aquilo que vem, de alguma forma, para somar para a sociedade é bom. O triste é que isso levou muito tempo. Tem mais de 6 anos aí de discussão. 6 anos. Uma discussão muito superficial, dos 25 artigos, né? Esses que você numerou aqui na reportagem. Neutralidade, que na minha opinião é um dos mais importantes, e pelo menos esse foi debatido assim com uma certa ênfase, porque essa questão de você limitar a internet, a conexão para aquele que acessa um e-mail ou vídeo, faz com que a internet cresça naturalmente de uma forma menor, não é? Então, eu acho que essa questão da neutralidade, ela foi muito importante, sem dúvida nenhuma, muito importante para a sociedade, até porque, um outro ponto que a gente não pode esquecer é o custo. A internet no Brasil, ela ainda é muito cara. Nos países desenvolvidos, a internet é muito barata. Então, alguns especialistas também falavam, olha, isso é uma forma das empresas que estão perdendo em outros países transferirem os lucros para começarem a ganhar mais, explorar mais o mercado aqui. Então, eu acho que esse foi um ponto assim, que foi muito importante ter sido aprovado da forma que foi. Portanto, como dizem, já que não havia nada, de repente o que está sendo feito já caracteriza um avanço. Não é isso, Aldo? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, professor, até o nosso telespectador, Paula, toda a equipe. Bem, o Marco Civil nada mais é do que a Constituição da Internet, né? Sim. Se a nossa Constituição nos garante direito à saúde, direito à educação, direito à segurança, eu pergunto para o telespectador, quem nesse país tem esses 3 direitos básicos aqui que eu citei da Constituição garantidos? Quem sai de casa com a certeza que se passar mal na rua vai ser atendido, que seu filho está numa boa escola, aprendendo o que precisa para a vida e que você não vai ser assaltado, morto ou sofrer qualquer outro crime? Ninguém. Então é mais uma lei. E me preocupa muito, Chico, essa questão de se aprovar toque de caixa. Tem que passar logo no Senado, porque hoje tem um evento de governança na internet em São Paulo para presidente estar sancionando o evento. Isso é governo ou é marketing? Ou é marketing ou é governo. Nós estamos falando eleitoral. O que é importante? Né? A lei ser adequada, discutida, ou ser ouvido todos os setores, principalmente quem mexe com a internet, porque eu acredito que pelo menos 99% do Congresso Nacional, tanto Câmara como Senado, conhecem pouco de internet. Os setores de internet foram ouvidos? Isso demanda tempo, então é natural que se demore. Agora, querer aprovar toque de caixa, me preocupa um pouco por essa questão. Estão preocupados com o marketing ou com a lei? Eu queria saber, depois dessa consideração inicial toda, saber do professor o seguinte: muitos falam que o brasileiro adora a internet, né? O brasileiro fica horas na internet comparado aos outros países. Isso é verdade, de fato, professor? Porque o que a gente percebe é que tem muito... O brasileiro perde muito tempo na internet porque o acesso aqui, em comparação aos outros países, é muito mais lento e muito mais demorado para se carregar um vídeo, para se carregar até mesmo um texto. E talvez por isso teve essa discussão toda na neutralidade. Eu estou certo, professor, equivocado? Tá, e eu vou responder da seguinte forma. Infelizmente, sim. Infelizmente, sim, o brasileiro, ele é um dos que mais passa, se não o que mais passa, ele já ganhou, como esses dados eles mudam dia a dia, né? O Brasil já foi, por diversas vezes, o país onde os internautas passavam mais tempo na internet. Por que eu disse infelizmente? Infelizmente, porque a internet é usada meramente como uma ferramenta de entretenimento. De fato, hoje você tem grande parte da população com acesso, ou com algum acesso, melhor dizendo. A tecnologia mobile, que são os celulares com acesso à internet, permitiu um crescimento exponencial, maior do que a banda larga permitiu na última década. Agora, usar a internet como uma ferramenta de bate-papo, fazer fofoca e bagunça, realmente a coisa não funciona.
A internet, em qualquer país desenvolvido, ela é usada como um canal de geração de valor, de geração de renda, de desenvolvimento, de informação. Então, infelizmente, no nosso país, as ferramentas mais acessadas ainda se limitam a ferramentas de entretenimento e acabam sendo usadas também de maneira equivocada. Ao invés de você usar um Facebook para buscar um emprego, você está usando, às vezes, para falar mal do seu vizinho. Então, a coisa não funciona bem dessa forma. Professor, me reportando aquilo que o Aldo Neto disse anteriormente, o senhor é um especialista na matéria, na inclusão digital. O senhor foi consultado na elaboração desse projeto, quando ele foi, enfim, discutido, que ele ficou 3 anos, me parece que parado, né, no Congresso Nacional. O senhor e outros especialistas na matéria foram consultados? Olha, no meu caso em particular, eu fui consultado indiretamente. Eu tive a oportunidade de visitar alguns estados, alguns deputados e um senador para discutir um pouco sobre o assunto. Aqui em São Paulo, graças a Deus, eu percebo que a gente, assim, está bem representado. Em particular, um deputado da região de Campinas, chamado Carlão Sampaio, que é um militante, principalmente no tema judiciário, se não me engano ele é promotor, é uma pessoa bem atenta a essa causa. Lá no Mato Grosso, o senador Jaime Campos e o deputado Júlio Campos, que já foram governadores, também se interessam, discutiram bastante sobre o tema. Agora, hoje, como é que eu vejo? Eu acho que falta uma capacitação técnica mais adequada. No Congresso você tem engenheiros, você tem médicos, você tem advogados, mas você não tem um especialista de TI. Então, muitas vezes acaba ocorrendo o quê? Equivocadamente a contratação de um técnico informático. O técnico de informática, ele não é um inclusor digital. É como chamar um redator de jornalista. Embora os dois trabalhem no mesmo nicho, são vertentes completamente distintas. Então, eu acho que, se me permite, eu vou ainda mais longe. Pelo fato de se usar esse tema inclusão digital de maneira equivocada, né, como meramente o acesso à informática, e não é. A inclusão digital é quando você, com o uso da tecnologia da informação, gera um quadro de melhora para um indivíduo, para uma sociedade ou para um nicho da sociedade. E não quando você dá acesso à internet ou meramente põe um computador na sala de aula. Isso não é inclusão digital. Então, eu acho que, de maneira geral, faltou uma capacidade técnica. Uma outra questão que eu acho que vai de encontro a essa falta de capacitação, que você não tem faculdade disso no Brasil. Você tem o quê? Uma faculdade de análise de sistemas, que é uma vertente. Você tem cursos de técnica de informática, que também é uma fração da coisa. Geralmente essa formação é feita no exterior. Então, por essa somatória, eu acho que isso também ajudou a atrasar. Olha, estamos discutindo sobre algo que a gente, não é que não conhece, a gente nunca ouviu falar. Né? Então, somado a essas questões, entre outras, né? A questão publicitária que você colocou bem, que eu assino embaixo, eu acho que até foi equivocado, já que esperou 6 anos, espera mais uma semana. Cada artigo ali, pelo menos na minha humilde opinião, eu acho que precisaria pelo menos uma semana, são 25 artigos só, perca aí mais 20 semanas, 25 semanas, vão aprovar a coisa, já esperou 6 anos, né? Enfim. Mas é para aproveitar o momento, a oportunidade política, já que estamos num ano eleitoral. Aldo Neto. É verdade, Chico. Essa lei do Marco Civil da internet traz umas coisas assim que são assustadoras, né? Eu acho que a lei é legal, é bonita, mas na prática a gente sabe que nunca é a mesma. Uma delas é que garante a privacidade dos seus dados. Qualquer criança de 7 anos que acessa hoje o Facebook, infelizmente, porque os pais deixam à vontade, sabe que se ele for lá curtir Coca-Cola, vai para todos os amigos. E quem garante que a Coca-Cola não vai usar aquele dado que aquela criança e mais não sei quantos milhões curtem Coca-Cola para vender isso? Pelo Marco Civil não pode. Como não pode? Se isso é um dado aberto, né, aberto pelo Facebook, né? Você não acha que falta algumas mais realidade, né, nessa lei, principalmente nesse ponto? E um outro ponto que é importante também é a questão dos dados ficarem o dado gerado no Brasil tem que ficar armazenado no Brasil. A internet é uma rede mundial de computadores. Como é que você pode garantir que um dado está mesmo aqui, se eu posso com um clique transferir todos os dados daqui para lá ou de lá para cá? Bom, esses 2 pontos que você colocou
apareceram junto na discussão com relação à questão das operadoras, né, da conectividade. Então, a questão da privacidade e da retenção de dados, elas estão muito linkadas. Se eu não me engano, no artigo 16 e 17, a questão da retenção de dados, ela teve uma alteração, onde o governo queria exigir o quê? Bom, hoje a gente tem no Brasil diversas multinacionais americanas, um Google, um Yahoo, um Facebook, que tem os seus servidores, os seus data centers lá fora, lá na Califórnia, por exemplo. Tá. Então, o governo ele queria exigir o quê? Que a lei bloqueasse esse tipo de retenção. Olha, você vai ter que ter o seu data center no Brasil, então todo mundo que se conectar e digitar os dados ali vai ter que ficar no Brasil. Segundo eles, por uma questão de, se houvesse uma necessidade de uma demanda judicial, era mais fácil você ter acesso aos dados. Então, me permite uma parte, professor? Claro. O governo brasileiro, ou qualquer outro governo, exceção dos Estados Unidos, tem profissionais capacitados tecnicamente para garantir que está no data center brasileiro os meus dados? Então, você tocou num tema, como o tema é muito amplo, né? E como é que vai se fazer essa fiscalização? Não existe. Não, justamente, ainda mais eu vou mais longe. Se você aprova lá os 25 artigos, né, dos 513 deputados, você falou, talvez 99% não saiba o que estivesse fazendo. Eu acredito que sim. Não por mal, veja, pela falta de capacitação. Né? É que nem eu, com a minha formação, querer discutir jornalismo com vocês. Né? Vou fazer feio. Então, eu acho que essa questão que você colocou bem, essa questão técnica, também ela é muito difícil. Na internet, tudo é possível, tudo é manipulado. Felizmente para alguns, infelizmente para outros. Mas na questão de retenção de dados caiu por terra. O governo cedeu. Essa retenção de dados ela pode ser feita lá fora, em outro país, né, no servidor convencional que já tinha sido usado. E numa eventual demanda judicial, a empresa teria que responder aqui. Só que isso já ocorre de certa forma. Eu tenho vários cases nesses anos que milito na área de pessoas que foram difamadas, caluniadas na internet, que o juiz de determinada vara, por exemplo, de imediato concedeu uma liminar para remoção de conteúdo, e caso não ocorresse, uma multa. Em outros casos, o juiz sequer conseguiu apreciar de maneira adequada. Então, eu acho que ainda falta muita maturidade e vou bater na tecla da capacitação. A internet é maravilhosa, é uma ciência inexata e por isso que ela é sensacional, ilimitada, mas sem conhecimento é muito difícil a gente tocar a coisa para frente, entendeu? Esse é o lance principal, a falta de conhecimento. Eu acho até, professor, que diante daquilo que está sendo dito, quer dizer, do Congresso Nacional, do baixíssimo conhecimento a respeito da matéria, isso é fato, é inegável, né? Até porque os congressistas, de um modo geral, têm mais idade. E a questão da internet, das redes sociais, ela está associada à juventude, a esse novo momento cultural que não apenas o Brasil, mas que todo mundo vive. E nesse sentido, eu tenho a impressão que muito da preocupação do Congresso Nacional, professor, se deve ao ano eleitoral e ao chamado terrorismo, a guerrilha virtual. Nós temos uma eleição presidencial e claro que os partidos políticos, claro que os marqueteiros estão criando as suas equipes próprias de redes sociais, né, no sentido de assessorar os candidatos. E é claro que aí entra a questão desse terrorismo virtual, dessa verdadeira guerrilha pelas redes sociais, e isto vai acontecer com fakes, com perfis falsos, denúncias falsas, infundadas, o que já vem ocorrendo hoje em dia, imagine, no período eleitoral, como aconteceu há 4 anos. A tendência é que isso se agrave nesta eleição. Exatamente por isso, o Marco Civil vem no sentido de tentar estabelecer responsabilidades, é o que me parece. Mas eu gostaria que o senhor comentasse, professor Cláudio, toda essa questão política eleitoral no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional.
Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BocNews, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BocNews, gostoso de ler e bom de negócios. O programa Mais Médicos já levou mais de 6 mil médicos para todo o Brasil. Até março serão mais de 13 mil no total. Além disso, estão sendo criadas novas vagas nos cursos de medicina e especializações. O programa Mais Médicos, para mim, significa bastante experiência, porque a gente trabalha atendendo todos os tipos de pacientes. Veja se o Mais Médicos está chegando à sua cidade. Ligue 136 ou acesse o site e saiba mais. Mais Médicos para o Brasil, mais saúde para você. Campeonato Paulista é na Santa Cecília TV. Só aqui você assiste os jogos dos times da nossa região. Acompanhe a classificação dos times e notícias do futebol no santaportal.com.br. Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim. Exclusivo. Realização Sistema Santa Cecília de Comunicação. Apoio Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para sua casa. Acre Fiat em Santos e São Vicente. Santa Cecília TV, os melhores programas, as melhores propostas, tudo aqui. Jornalismo, Redação Regional. Começa agora mais uma edição do Redação Regional. Caderno Regional. Especialistas discutem prevenção e tratamento de uma doença silenciosa. Santa Cecília TV, um mundo de informação e entretenimento para você. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 23 de abril, e hoje recebendo com muito prazer o especialista em inclusão digital, o professor Cláudio Marcelini, e como comentarista, o colega jornalista Aldo Neto. E agora, professor, eu gostaria que o senhor abordasse a questão do chamado terrorismo e da guerrilha eleitoral pelas redes sociais. O Marco Civil, de alguma maneira, vem coibir esse tipo de prática, ou isso é muito difícil, professor? Eu acho que isso é muito difícil. Eu acho que a principal solução, eu tenho alguns cases também de perícia digital, faz parte da minha formação. Sim. Tudo que se faz na internet, você deixa rastros. Então, não pensa que ali, por mais que seja chamado de terra sem lei, você não consiga chegar naquele indivíduo que cometeu ali a calúnia, a difamação contra você. A grande questão é o seguinte: nós temos cases onde o indivíduo acessava uma lan house para postar foto da namorada pelada. Isso foi até notícia num programa de televisão. Nós conseguimos chegar nessa lan house e conseguimos de fato chegar no indivíduo. Só que ele era insolvente. Ele vai responder como a isso? Então ele foi condenado, doou uma cesta básica. Agora eu lhe pergunto, aquela moça que teve as suas partes íntimas divulgadas para sites do mundo todo, né? Que é motivo de chacota na rua, que não consegue arrumar um emprego, como é que você repara isso? Claro. Então, enquanto o uso foi feito de maneira inadequada, por faltar uma capacitação profissional, e enquanto a população se preocupar em usar a rede como um canal de entretenimento, dando confiança para essas bobagens, né? Para essas notícias aí de fofoca, de falar mal de um e de outro, isso vai se perpetuar. A melhor forma de você agir com esses problemas é não dar confiança. Agora, de fato... É o desprezo total. Lógico, porque, veja, você tem que se preocupar com coisas boas. Como é que você vai se preocupar com alguma coisa, com uma mentira que alguém que não lhe conhece está falando de você? Não faz sentido, não é? Então, uma coisa é você fazer uma crítica construtiva, né? Então, olha, eu estou aqui de corpo presente, olha, eu não gostei do seu programa por essa questão e nós vamos discutir isso. Claro. A outra coisa é você se esconder atrás de um computador, é se esconder atrás de um perfil falso, né? Que isso é uma coisa assim que acho que nenhuma criança, minha filha que adora mexer em computador, ela não faz isso. E por trás disso estão homens de 30, 40, 60 anos, muitas vezes com um currículo aí de médico, de advogado, fazendo esse tipo de coisa errada. Agora, de fato, essa questão de crimes cibernéticos, guerrilha digital, tem crescido muito. Tanto é
que foi notícia por diversas vezes, a identificação de partidos que contratavam os supostos crackers. Tem muita gente que usa a expressão hacker, mas é errado você usar hacker. Hacker e cracker são duas coisas distintas. Hacker é o especialista na computação, na programação. O cracker é aquele que corrompe um programa, que usa o seu conhecimento para prejudicar alguém com o uso da tecnologia, não é? Então, houve sim, existe esse uso dessas pessoas mal intencionadas para difamar. Inclusive, alguns partidos chegaram até a ganhar na justiça recentemente, me parece, depois teu telespectador fica à vontade para consultar, que o PSDB ganhou algumas questões judiciais porque estavam usando a foto de alguns dos candidatos de maneira errada, com o único intuito de difamar e caluniar. O próprio candidato à presidência da República, o presidenciável, Aécio Neves. Isso me preocupa porque isso está virando um negócio. E o pior é quem alimenta isso. O pior não é o cracker, que o cracker é o quê? É aquele camarada que fez um curso de técnico em informática, com conhecimento desse tamanhinho, mas por conhecer esse ou aquele caminho de quebrar um código-fonte, acessar um site e com isso fazer aí uma bagunça na vida de alguém, esse não é tão mal. O ruim é aquele que financia isso, os que estão por trás. Do mesmo modo que a gente viu no Rio os Black Blocs, que estava mais do que na cara que eles eram financiados por alguém, isso está acontecendo com os black blocs digitais, por assim dizer. Isso é ruim para toda a sociedade. Sim. A minha recomendação é não dê confiança. Agora, se aquilo te atingiu de alguma forma, a melhor coisa é procurar um perito digital, um bom advogado na área, não são muitos no Brasil, infelizmente, porque o tema ainda é novo, não é? E aí você vê se vale a pena você entrar com uma ação de reparação na esfera civil ou na esfera criminal ou nas duas. Nas duas, sem dúvida nenhuma. Aldo Neto. Acho que o professor Marcelini colocou bem. A grande questão é quem financia, não é o quem faz. Porque nós estamos falando aqui de computadores, de rede mundial de computador, internet. Só que o que acontece? O mal não é a internet, gente. O mal são as pessoas. O mal é o ser humano. É o mesmo ser humano que anda na rua, mata alguém, é o ser humano que está na internet, atacando o outro, falando mal do outro. Infelizmente, a discussão política na internet e nas redes sociais está se perdendo justamente por causa desse tipo de gente. Hoje é de conhecimento que vários partidos, de todas as alas, seja da esquerda, da direita, do centro, extrema esquerda, até os que apoiam a ditadura, e tem seus exércitos virtuais que mantêm essa guerrilha, principalmente em redes sociais, para alimentar a opinião deles e difamar os outros. Não só o Aécio, a própria Dilma Rousseff, também várias vezes foi vítima disso. Foi vítima disso, porque acaba virando uma torcida. E o pior, briga de torcida organizada. Se fosse aquele torcedor apaixonado, que acredita na ideologia do time, do partido, que vai lá e defende a ideologia, ótimo, mas não é. É o cara que está recebendo para fazer isso. Você não acha, professor, que antes da gente discutir uma lei específica para a internet, precisa se fazer valer as leis que já existem? Porque hoje o país, acho que em lei, o Brasil é um dos países mais avançados do mundo, tem lei para tudo. Tem lei para andar na rua com o cachorro, tem lei para ler jornal, tem lei para pegar o ônibus. Só que a prática dessas leis é zero. É zero por quê? Porque o ser humano sempre peca. E o brasileiro tem a fama de sempre dar um jeitinho em tudo. Driblar a legislação. Esse jeitinho brasileiro que está acabando com o lado bom da internet que você estava colocando, que é o debate, a discussão, a pesquisa, a troca de informação, e deturpando para o entretenimento e para o próprio crime virtual, que isso tudo é um crime virtual. A partir do momento que eu pego uma foto de uma pessoa e digo que ela é outra e falo por ela, eu estou fazendo isso chama falsidade ideológica, previsto no Código Penal, né? Nem no Marco Civil da internet. Não é isso, professor? Olha, você não poderia ter colocado de uma forma melhor. A internet não são computadores, são pessoas, né? Na medida que você se expõe ali, você corre riscos, tá certo? Agora, eu acho que o grande problema nesse uso equivocado é justamente essa questão de que a sociedade ainda valoriza isso. Você tem quem financia e tem aquele grupo de pessoas que dá confiança. Olha, esse cara realmente é um ladrão, mas você nem conhece a pessoa.
E vou mais longe, quando você falou, poxa, isso não atrapalha o uso adequado da internet, eu falo que o uso adequado ainda não existiu no nosso país. Se você pegar o uso da internet no Brasil, a internet ela chegou aí nos anos 90, na banda de escada, né? Era caríssimo, difícil de usar, etc. A banda larga que chegou com força na última década, ampliou aí de modo que a maioria da população tivesse acesso, em seguida com os celulares. O problema é que o uso se manteve o mesmo. O que se usava nos anos 90 era o chat. Você entrava na UOL, escolhia um chat, né, por grupos, por tribos, e discutia ali, fazia fofoca, brigava. Depois vieram as redes sociais, né, o Orkut e várias outras que a gente acaba não usando no Brasil, mas existem milhares de redes sociais. A rede social não é uma coisa nova, é uma coisa antiga, existe desde que a internet surgiu, tá certo? Agora, permitiu-se que algumas se difundiram mais, que é o caso do Facebook, que é o caso do Twitter. Isso realmente é preocupante, me entristece, porque eu já vi essas aplicações em países desenvolvidos, vejo que lá a população realmente sabe gerar valor com a internet, há um incentivo do governo, não há dúvida que há, e vou ainda mais longe. Existem alguns países na África que eu tive a oportunidade de conhecer, Angola é um deles, que é um país que todo mundo fala, poxa, está muito mais atrasado que o Brasil, etc, etc. Só que hoje a inclusão digital que está chegando na África para a população, ela está conseguindo até derrubar governos, mas não com fakes. A gente pegou, por exemplo, um caso aí na Líbia. Na Líbia, o ditador caiu o quê? Porque as informações que chegavam para o exército americano provinham de usuários de internet daquele país. Então, como você colocou, e não poderia ter colocado de forma melhor, são as pessoas que fazem a internet. Acho que o brasileiro ele precisa realmente reavaliar os seus conceitos, reavaliar os seus princípios, as leis, não as de agora desse Marco Civil, mas lá atrás, da nossa Constituição, devem ser realmente aplicadas, né? De modo que a pessoa tenha segurança, tenha saúde, né? Tenha educação adequada, para que aí sim a gente possa, talvez daqui a 10 anos, se o governo ajudar e se a população quiser, porque também o governo não faz nada sozinho, não adianta a gente jogar pedra. Eu conheço prefeitura aí que está doando tablet e não sabe nem por quê, e o usuário do tablet está trocando o tablet na boca de fumo. Isso é real, é fato. Eu presenciei isso. Então, isso é muito triste, infelizmente. Sem dúvida nenhuma. Professor, nós estamos na era do conhecimento. E aí a tecnologia da informação é responsável por essa era, né? Mas, por outro lado, também vivemos a sociedade do espetáculo. A sociedade que valoriza exatamente a celebridade, os chamados famosos e tal. E, de repente, as redes sociais acabaram se tornando um terreno fértil exatamente para isso. Para as pseudo-celebridades, né? E, consequentemente, uma prática do exibicionismo de forma mais vulgar possível. Afinal, o que é isso, professor? É um momento cultural que nós atravessamos? É falta de educação? É falta de percepção da importância da privacidade das pessoas? Enfim, este não é um momento extremamente delicado que a sociedade brasileira vive? Esse conflito que está se estabelecendo? Delicadíssimo. E você colocou os três, acho que, pontos principais, né? A questão do exibicionismo, a questão de você colocar coisas sem nem saber por que está colocando, e a população, né? A gente liga a televisão, poxa, o que passa na televisão? Eu só assisto o jornal, porque fora o jornal, o que você tem? Novela, que é ficção, reality show, outra ficção, é o negócio de humor, que é outra ficção. Parece que o povo só quer dar risada, não é? Então, isso acaba retroalimentando todo esse sistema num ciclo, como um todo. Sociedade vai continuar perdendo. Lá fora, você tocou num ponto de celebridade, eu vou te mostrar um case de sucesso lá fora, pelo menos sucesso por um bom tempo. Aquele cantor que está dando problema agora nos Estados Unidos, o rapazinho, que até fugiu o nome dele, Justin Bieber. Justin Bieber. Justin Bieber foi conhecido como? Ele tocando violão na internet, fazendo performances. As gravadoras lá, elas procuram artistas que ainda não são tão bem remunerados, falam, poxa, eu posso ter um grande profissional de pagamento. O pagamento, quer dizer, uma geração de riqueza para a gravadora, para o indivíduo, para o grupo de empregos que são gerados em volta daquele rapaz, não é? Aqui no Brasil, eu estou citando um caso, a gente pode abordar vários outros, mas quantos de fato você fala, poxa, esse camarada foi conhecido na internet, hoje ele tem uma carreira sólida, como esse rapaz, né, que ficou milionário, né, talvez até por conta disso que se perdeu.
Você não tem. Você tem o quê? Olha, vai passar agora na televisão o cara que soltou pum na internet, com o perdão da palavra para o teu telespectador, porque ele teve 1 milhão de acessos. Aí o povo vai lá ver, vamos conhecer o homem que soltou o pum na internet. Desculpa mais uma vez teu telespectador, né? Mas é a realidade. Mas é isso mesmo. Alguma bobagem? Não, é aí isso. Essa é a realidade virtual. Professor, só para complementar o que vocês estão colocando, vou usar uma frase que foi conhecida nacionalmente ontem à noite, e foi uma das frases mais compartilhadas da senhora Yasmin Oliveira, que é uma dessas web celebridades que o Chico está falando por causa dos rolezinhos. Sim. Ela tem 159 mil seguidores. E ontem, num programa em rede nacional, TV aberta, me solta a seguinte frase. Foi questionada, como é que você se sente sendo famosa? Ela responde, eu não gosto desse verbo famosa. Essa é a cultura no nosso país. O problema não é o meio, é a mensagem. Quem é que está dando a mensagem? Depois dessa, merece até um minuto de silêncio, né? Não, sem dúvida nenhuma. Eu vou aproveitar, não um minuto de silêncio, mas vou aproveitar para chamar um intervalo, viu, professor? Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados, mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. No Santa Portal, seu palpite pode valer um prêmio. Participe da enquete de quem será o vencedor do Clássico das Praias entre Portuguesa Santista e Jabaquara. O ganhador pode escolher entre uma camisa oficial da Briosa ou do Jabuca. Acesse santaportal.com.br e faça seu cadastro. E acompanhe o jogo pela Santa Cecília TV. Participe! Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 23 de abril, e hoje recebendo com muito prazer o especialista em inclusão digital, professor Cláudio Marcelini, e como comentarista, o colega jornalista Aldo Neto. Professor, discutimos o Marco Civil da Internet, aprovado ontem pelo Senado e que certamente será sancionado hoje pela presidente Dilma Rousseff no evento NET Mundial. E por conta de toda essa discussão, por conta da tecnologia de informação, por conta dessa era do conhecimento, a gente observa que há uma preocupação muito grande entre os administradores públicos no sentido de oferecer à sua clientela na rede educacional esse instrumental como tablets, enfim, e celulares, para que os alunos possam se inserir nesse processo. O senhor considera essa uma prática saudável, necessária, ou não é preciso se investir tanto na compra desses equipamentos, enfim, para exatamente oferecer para a nossa clientela, ou seja, a clientela do alunado no Brasil e particularmente aqui na Baixada, já que estamos aqui? Olha, eu considero saudável tudo aquilo que dinheiro público é gozado que a gente às vezes escuta, dinheiro público não tem valor. Não, ele tem muito valor, claro. E ele tem que ser muito bem administrado. Só que parece que isso não acontece em boa parte dos municípios brasileiros. Dinheiro público, vou lá, vou comprar sem ver preço e tal. Essa prática não é saudável e isso a gente viu nitidamente na aquisição de insumos de informática para as escolas. Isso eu falo no Brasil como um todo. Sim. Há 10 anos atrás, era raro você entrar numa escola e você ver realmente os chamados laboratórios de informática. Uhum. Hoje, qualquer governo estadual virou um militante do tema, olha, laboratório de informática em todas as cidades. Isso também a nível Brasil. E os municípios foram nessa onda,
investiram, adquiriram equipamentos, alguns vieram via Estado, outros via governo federal. O problema é o seguinte, qual é a realidade do país hoje? Investiu-se muito em recursos de informática, muito, tá? O que é muito? 20, 30 vezes mais na aquisição de equipamentos do que na formação. Aliás, essa formação ainda não existiu, porque a formação que tem ela é muito simplória, muito simplificada para a gente dizer que houve uma formação. Então, houve um gasto enorme. Infelizmente, boa parte desses equipamentos ou está sem uso, porque ninguém sabe usar, você tem que ter conhecimento para usar aquilo. E aí é prejuízo, né? Eu cansei de ir em escolas que adquiriram computadores, lousas digitais, e o professor não saber ligar. Tá certo? A outra questão é com relação a boa parte desses equipamentos acabam sucateados, sem nunca sequer ter sido usados. Eu também tive a oportunidade, a infelicidade de conhecer uma série de municípios, a nível Brasil, que fizeram enormes aquisições, saiu no jornal, foi notícia, olha, a compra de equipamento, e aquilo não funcionou. E tem o caso daquele que funcionou da maneira errada. Para ser sincero com você, e não poderia ser diferente, foram pouquíssimos os casos, mas pouquíssimos mesmo de você contar nos dedos, onde houve um investimento assim proporcional, quer dizer, maduro, realista, de acordo com as necessidades na aquisição de equipamento e posterior na capacitação. Em parte... não tem que caminhar juntos, né, professor? Não dá para você investir só no equipamento, fazer propaganda disso e depois não utilizar adequadamente. É o que o senhor está dizendo. Aldo Neto. Voltamos de novo à grande questão. Nós não estamos falando de rede mundial de computadores, estamos falando de pessoas. Por que isso acontece no Brasil? Por que sucateiam a lousa digital? Por que o professor não é capacitado? Por que o pai do aluno ganha o tablet, vai lá e troca pela droga para se drogar? Por quê? Porque nesse país não se valoriza as pessoas. Se valoriza, olha, comprei 1 milhão de computadores para as escolas estaduais. Pô, legal, e aí? Teu filho sabe lá apertar o Enter? Sabe apertar o botão de power do computador? Alguém está capacitado nessa escola para isso? Não, porque a capacitação não é investida. O reconhecimento do profissional que busca essa capacitação também não. Pelo contrário, eu conheço casos de professores capacitados a utilizar a lousa digital, que ganham mesmo do que não é, e que ainda vai lá na aula do professor que é capacitado, me ajuda a ligar lá a lousa digital aqui, porque eu não sei. E o cara sai da aula dele e vai lá e liga. Não precisa ir longe. Há algum tempo o Estado de São Paulo tinha um déficit, professor Marcelini, de 50 mil professores na rede estadual. São Paulo, dos quais 12 mil de matemática. Nós temos alunos em São Paulo que não têm aula de matemática. Ou seja, alguém vai pensar em tablet se esse aluno não sabe fazer conta, não sabe multiplicar, dividir, somar, diminuir? É impressionante. Então, professor, verifica-se que essa compra é uma compra que, em muitos casos, ela é desnecessária. Agora, eu queria saber qual é a realidade na nossa região, professor, na Baixada Santista. É boa? Olha, bom, do ponto de vista nacional, ela é boa, não poderia ser diferente, porque a gente está no estado mais rico do país, com o segundo maior PIB da América Latina, o PIB do estado de São Paulo é maior que a Argentina, não é? E estamos numa região que hoje é um fenômeno de crescimento, é uma região que está na mídia toda hora, móveis, etc. e tal. De maneira geral, todas as cidades da Baixada, as 9 cidades, elas têm recursos de TI, ou seja, elas têm computadores, elas têm acesso à internet, por pior que seja, há esse acesso, tá? Há um acesso na escola, há um acesso parcial para a população. O problema é que isso está sendo, de maneira geral, eu já vou generalizar todas as cidades, utilizado de uma forma inadequada ou pouco aproveitada, ou seja, não está sendo otimizado, né? Santos, até quero aproveitar para agradecer à Câmara de Santos, o vereador Sérgio Santana, Marcos de Rossi, ambos fizeram um requerimento sobre o tema, me consultaram, a gente discutiu, eu não os conhecia, tive o prazer de conhecer, e se mostraram pessoas assim bem interessadas no assunto e conseguiram uma aprovação. Fizemos até um pré-projeto para otimizar isso na cidade, isso faz um ano. Não é? Esse processo de alfabetização digital, porque há equipamentos, há recursos, agora a gente precisa otimizar, separar o que é bom e o que é ruim, tem muito equipamento que já não funciona mais, tem muito equipamento que está sendo por uma outra finalidade, por exemplo, a questão de software, tem muita prefeitura que fala, olha, eu vou adquirir o software da Microsoft, a Oracle, tudo isso é muito bonito para sair no jornal,
Só que o grande barato da internet é que ela é uma ciência inexata e ilimitada. Se você dá um software para o teu aluno, para ele aprender exclusivamente a matemática que está ali dentro, aí você não está fazendo inclusão digital. Você está fazendo informática em cima daquele aplicativo. A inclusão digital é quando você permite que aquele aluno, através da rede mundial de computadores e de forma gratuita, de dentro da escola ou da casa dele, se conecte, por exemplo, com um professor de matemática da Rússia, de maneira gratuita, tem uma melhora no crescimento. Uma outra cidade que a gente percebe que tem esse interesse em avançar é São Vicente. Tem um quadro grande de alunos, o prefeito de lá é Luiz Cláudio Billy, nos procurou, gostou muito do que viu, dos projetos. Isso foi apresentado para ele no ano passado e ele tem muito interesse, segundo ele, né? A última vez que estivemos, ele falou, poxa, eu queria dar isso de presente para a cidade. Eu falei, olha, agora os pontos são esses. Um projeto desse aborda pelo menos 150 pontos para a coisa funcionar de fato. Então você precisa estar muito à vontade na cidade e caminhar paralelamente à Secretaria de Educação. Quer dizer, eu dependo que a Secretaria de Educação assimile isso, aceite isso, essa inovação, porque isso vem para somar, como vocês colocaram bem. A internet está aí para somar, não está para dividir, não é? E automaticamente que os professores, os alunos interajam para que possam multiplicar isso. Com relação à questão da remuneração, nesse nosso tipo de projeto, a gente tem uma verba internacional que permite o quê? Que o professor receba um upgrade no que ele já recebe sem onerar a máquina pública. Isso custa quanto? R$4 por aluno. Então aqui a gente está discutindo de um projeto onde uma cidade gastava 80, R$100 para adquirir um equipamento que acabou sucateado e que está se depreciando 1/3 disso ao ano sem uso. Eu estou te falando que por uma fração desse valor, por menos de um hambúrguer, a gente consegue capacitar esse aluno, esse professor, para que ambos falem a linguagem digital. Quer dizer, agora depende do quê? Depende da vontade para a coisa ir para frente. Eu amo o que eu faço e faço em qualquer lugar, sem partido, sem raça, cor, credo. Agora eu dependo do que a parte Professor, para frente. Queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador, que acho que alguém X essa questão. É muito mais barato você comprar o equipamento do que você dar a capacitação. É possível fazer isso convergir de uma forma em que a gente consiga ter uma educação com um professor capacitado para passar para o aluno utilizando a informática, o conhecimento, ou precisa primeiro se investir na capacitação dos professores para depois se investir no material mesmo de informática? Numa recente pesquisa na revista Forbes, que falava sobre o desenvolvimento de países, empresas, antigamente se dizia o quê? Que primeiro você tinha que enriquecer para investir na educação. Isso caiu por terra, é justamente o contrário. Você primeiro tem que investir na educação para crescer com sustentabilidade. É muito mais barato você capacitar, eu acho que você fez a troca, você pensou e disse diferente. É mais barato você capacitar do que comprar o equipamento. Agora, você precisa o quê? Você precisa ter profissionais de ponta. Mas eu não fiz a troca, vou te explicar. O que acontece? O computador é uma compra de voto. Eu estou dando um tablet para o teu filho levar para casa. O conhecimento é uma compra de voto que o brasileiro não está acostumado a ver. Tá certo. É isso poder público, né? No poder público. Exatamente. A comparação foi... as colocações estão corretas, porque para o cidadão comum é mais fácil ele se capacitar primeiro e depois adquirir, do que propriamente, diferentemente do poder público. Eu costumo dizer o seguinte, que dinheiro vai e vem, conhecimento ninguém lhe tira, não é? Então, eu acho que se a população não cobrar esse investimento no conhecimento e o poder público não tocar isso para frente, a gente vai continuar caminhando para trás. Sem dúvida nenhuma. E aí, pouco vai adiantar o Marco Civil se constituir um avanço, porque tudo isso vai acabar sendo, evidentemente, um retrocesso. O fato é que de tudo isso fica o seguinte, é fundamental que se invista em educação. Nem que seja uma geração inteira, 2 gerações, mas é preciso começar agora. Um grande pacto pela educação, de modo a salvar toda essa situação que nós enfrentamos de muitas dificuldades no Brasil. É preciso, portanto, um pacto verdadeiro pela educação. Professor, nós teríamos muito mais a conversar, mas, já sabe, somos limitados pelo tempo. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença. Muito obrigado, professor, pela participação. Muito obrigado. Espero ter atendido a expectativa dos teus telespectadores e principalmente de vocês que conduziram tão bem essa entrevista. Sem dúvida. Muito obrigado, Aldo Neto, mais uma vez. Como comentarista, obrigado a toda a equipe, a Paula Paparelli, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque a partir de 8h05. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.
Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.